Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa série de vídeos de gestão financeira, vamos passar a estudar demonstrações financeiras, começando pela situação patrimonial e resultados. Dentro de situação patrimonial e resultados, estudaremos balanço patrimonial, a evolução das contas do patrimônio líquido, a demonstração dos resultados do exercício e a demonstração dos fluxos de caixa. Então, vamos começar com balanço patrimonial. Vamos testar o som e em seguida começar. Ei, teste, som, laser digital, double deck system, sensacional, uau, show. Situação patrimonial e resultados. A legislação brasileira determina que as companhias, tanto sociedades por ações como sociedade anônima, devem publicar ao final de cada exercício social, com duração de 1 ano, as seguintes demonstrações financeiras: o balanço patrimonial, a demonstração de resultados do exercício, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados ou demonstrações das mutações do patrimônio líquido, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração do valor adicionado se a companhia estiver aberta. Apesar de a legislação ser específica para as sociedades anônimas, as sociedades de grande porte também devem seguir essa legislação. As empresas de pequeno porte devem elaborar demonstrações financeiras mais simplificadas, em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade, conhecida como NBC-TG 1000, Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. Nós vamos estudar as 3 principais demonstrações contábeis que permitem compreender as transações empresariais e analisar a situação econômica e financeira, bem como o desempenho das empresas. São elas: o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício e a demonstração dos fluxos de caixa. O balanço patrimonial reflete a situação patrimonial de uma empresa, apresentada como uma fotografia, ou seja, uma situação estática em um determinado momento, por exemplo, em 31 de dezembro de um determinado ano. A DRE e a DFC são demonstrações dinâmicas e refletem as transações de uma empresa ocorridas em um determinado período, por exemplo, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de um determinado ano, ou de 1º a 31 de dezembro de um determinado ano. A DRE indica as transações que resultam em lucro ou prejuízo, e a DFC as transações que geram e consomem caixa. Balanço patrimonial. Por meio de contas demonstradas no balanço patrimonial, é possível conhecer a situação econômica e financeira de uma empresa. A situação econômica refere-se ao patrimônio da empresa, constituída de bens e direitos. Desse patrimônio
deduzindo-se as obrigações, que são as dívidas, apura-se o patrimônio líquido. A situação financeira, por sua vez, refere-se à capacidade de a empresa pagar as suas dívidas. Essa capacidade é representada por recursos em forma de dinheiro, que é o caixa, ou bens e direitos que podem ser transformados em dinheiro imediatamente. Não significa necessariamente que uma empresa com boa situação econômica tenha uma boa situação financeira. O inverso também é verdadeiro. Uma empresa pode se encontrar em situação econômica ruim, mas em boa situação financeira. No balanço patrimonial, as contas representam o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Devem ser agrupadas de modo a possibilitar a análise da situação econômica financeira da empresa, sendo o ativo no lado esquerdo e o passivo e o patrimônio líquido do lado direito. Os valores de cada ano são totalizados. As contas do ativo devem ser apresentadas em ordem decrescente de grau de liquidez para o ativo. Assim, a conta mais líquida, que é o caixa, deve vir em primeiro lugar. Para as contas do passivo, a representação deve ser em ordem decrescente de exigibilidade, isto é, de acordo com os prazos de liquidação, iniciando-se com as contas que vencem em menor prazo. As contas do patrimônio líquido são classificadas em ordem apresentada no quadro a seguir. Observe que as ações em tesouraria e prejuízo acumulados são contas redutoras do patrimônio líquido. O balanço patrimonial recente de 2002 ou ano 2 é apresentado antes do balanço mais antigo, que é do ano 1. A mesma regra deve ser aplicada para as demais demonstrações financeiras. O balanço patrimonial demonstra, por meio das contas do ativo, os bens e direitos que a empresa possui. As contas do passivo demonstram as suas dívidas. A diferença entre o ativo e o passivo resulta no patrimônio líquido. Vamos ver isso no Excel. Aqui no Excel nós vamos simular alguns valores para o ano 2 e para o ano 1 do ativo de um balanço patrimonial de uma determinada empresa. Nós vamos colocar aqui no caixa desse segundo ano 4.200, contas a receber 9.500, estoques 3.500. Então, aqui no ativo circulante, dentro dessas três contas que eu coloquei, eu vou fazer agora a soma desses ativos circulantes. Fecho parênteses. E aqui, meu ativo circulante foi no valor de 17.200. Já no ativo não circulante, eu tenho aqui o imobilizado, vou colocar aqui como 4.000, e tenho aqui as depreciações acumuladas, que aqui eu vou lançar com valor negativo, por exemplo, de 1.200. Então, no total do ativo não circulante, eu vou colocar igual, soma, abre parênteses, esses dois valores. Fecha parênteses, Enter.
Então, aqui no meu ativo não circulante, o total foi 2.800. Para eu calcular o total do ativo, eu vou colocar igual ativo circulante mais ativo não circulante. Enter. Então, o total do ativo no segundo ano foi de 20 mil. Vamos fazer a simulação agora do ativo no primeiro ano, no ano 1 ou no ano anterior. Vou simular aqui caixa 1.000, contas a receber 4.500, estoque 1.500. Agora aqui eu vou calcular o total do ativo circulante. Posso arrastar essa fórmula para cá, que é o mais prático, ou posso falar que aqui eu vou fazer a soma dessas três contas aqui do ativo circulante. Enter. Então, o meu total do ativo circulante no primeiro ano foi de 7.000. Agora, ativo não circulante desse ano anterior. Vou colocar aqui, imobilizado, 4.000. As depreciações acumuladas, vou colocar menos 1.000. Da mesma forma, eu podia arrastar essa fórmula aqui do total, mas vou colocar digitando igual soma. Vou somar todo o ativo não circulante, fecha parênteses e enter. Então, meu ativo não circulante, R$3.000. O total do ativo vai ser igual ao ativo circulante mais o ativo não circulante, dando um total aí de R$10.000. Passaremos agora à simulação do passivo. Temos agora o passivo circulante. Vamos fazer a simulação aqui desse passivo circulante. Na conta fornecedores, eu vou colocar aqui 2.000. Empréstimos e financiamento, 1.200. Tributos a pagar, 1.382. Contas a pagar, 1.000. Agora eu vou calcular o total do passivo circulante. Vou colocar a função soma, abre parênteses, e vou pedir para ele somar todas essas contas. Fecha parênteses, 5.582 o total do passivo circulante. O passivo não circulante, vou simular aqui com valor zero, ele vai deixar a célula em branco, e o meu total do passivo vai ser igual ao total do passivo circulante mais o total do passivo não circulante, que dá um total de 5.582. Já no patrimônio líquido, eu vou colocar como capital social 3.000. A reserva de lucros, vou colocar 11.418. E o total do meu patrimônio líquido vai ser igual à soma dessas contas. Fecha parênteses e enter. O total do passivo e patrimônio líquido vai ser igual ao total do passivo mais o total do patrimônio líquido, que dá um total de R$20.000. Vou fazer a mesma simulação agora para o ano anterior. Então, fornecedores, vamos com 1.000 de fornecedores, 800 de empréstimos e financiamentos, tributos a pagar, vou colocar aqui 700, contas a pagar 500. Novamente, eu posso pegar apenas e arrastar esse total de um ano para o outro, arrastei, e ele me dá o total do passivo circulante em 3.000. Passivo não circulante, 0. Total do passivo, vou arrastar a fórmula também, ó, arrastei a fórmula. Então, o total do passivo no ano anterior é de R$3.000. Agora, o patrimônio líquido. Vamos supor que o patrimônio líquido no capital social é o mesmo valor, 3.000. A reserva de lucros nesse ano anterior foi de 4.000.
E agora aqui, o total do patrimônio líquido, eu vou arrastar essa fórmula aqui que vai somar todo o meu patrimônio líquido. E aqui no total do passivo e patrimônio líquido, vou arrastar também essa fórmula. Então aqui, total do passivo e patrimônio líquido no ano anterior foi de R$10.000. Então, como que calcula o patrimônio líquido? O patrimônio líquido é o total do ativo, tá aqui, 20.000, menos o total do passivo. O total do passivo, 5.582. Isso eu falando no ano 2, nesse ano mais atual. Qual que é o patrimônio líquido? Então, 20.000 menos 5.582 vai dar o resultado 14.418. Se eu pegar do ano 1, total do ativo 10.000, menos o total do passivo 3.000, o meu patrimônio líquido vai ser igual a 7.000. Portanto, patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo. Se eu precisar calcular o saldo final, eu uso a seguinte fórmula: o saldo inicial mais as entradas menos as saídas. Por exemplo, o saldo inicial do ano 2 é o mesmo que o saldo final do ano 1, do ano anterior. Em linhas gerais, a evolução do saldo de qualquer conta pode ser baseada em um raciocínio bastante simples, tanto para a quantidade como para os valores. Então, aqui nesse exemplo numérico, eu mostro que o saldo inicial é igual a 10, entrou 100, aumentando o saldo para 110, houve uma saída de 95 e resta como saldo final 15. Então, sobre balanço patrimonial, era isso que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado e te vejo no próximo vídeo. Tchau!